Olá, amigo, olá, amiga, bem-vindo a este canal. Me chamo Luciana Costa. O jejum aparece na Bíblia não como um mandamento, mas como um ato voluntário, com o objetivo de buscar mais da presença de Deus, obtendo crescimento espiritual e aumentando a nossa fé. Então, o próprio Jesus nos sugere que quando jejuarmos, que não sejamos como os hipócritas, que têm a intenção de mostrar às outras pessoas que estão jejuando, mas que façamos de maneira discreta e em secreto a Deus. Por isso, quando jejuarmos, não podemos aparentar tristeza nem cansaço. Ao contrário, precisamos demonstrar a alegria e agir normalmente. O propósito principal do jejum é agradar a Deus, conectando-se a Ele, e não com o intuito de buscar aplausos de outras pessoas. A prática do jejum na vida cristã é primordial, pois só assim aprenderemos a ser dependentes de Deus, buscando-o de todo o nosso coração. Quando abdicamos do alimento, estamos mortificando a nossa carne, ou seja, estamos trocando a nossa necessidade básica em prol de vivermos por um período de tempo em espírito, com a alma afligida, um coração contrito e quebrantado, e também em humilhação. A Bíblia nos revela que o jejum precisa estar acompanhada de oração. Muitos profetas e homens de Deus faziam jejum e oração. Temos como exemplo Neemias, que jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento de seu povo. Outro exemplo é o caso de Esdras, que jejuou durante um dia, demonstrando humilhação, oração e súplicas a Deus, para que o Senhor os direcionasse e protegesse durante uma viagem. Logo, compreendemos que não basta apenas jejuarmos para termos mais intimidades com Deus, mas precisamos dedicar esse tempo do jejum em oração, em súplica, com humilhação, clamando e adorando ao nosso Deus. Além disso, precisamos também ter um tempo de leitura e reflexão da palavra de Deus. O jejum verdadeiro e eficaz e que agrada a Deus é quando também estamos tendo uma vida transformada, acompanhada de mudanças das nossas atitudes e de nossos comportamentos que estão contrários à vontade de Deus, demonstrando ao nosso próximo amor, liberando o perdão, demonstrando generosidade e buscando sempre a santificação com o auxílio do Espírito Santo. Pois quando temos uma vida cristã baseada em mentiras, uma vida de injustiças e opressões sobre o nosso próximo, almejando apenas os nossos interesses e nunca olhando ao próximo, neste caso, o jejum seria apenas um ritual vazio e sem sentido e que não agradaria ao Senhor. É importante salientar que o jejum é opcional em nossa vida cristã, enquanto a oração ela é obrigatória para todo o cristão. Mas, assim como a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de profetas, de homens de Deus que praticavam o jejum e a oração, nós também precisamos colocar em nossa vida cristã a prática do jejum e oração. Agora vamos falar sobre os tipos de jejum e por quanto tempo jejuar.
a palavra de Deus nos apresenta dois tipos de jejum, o jejum total e o jejum com água. O jejum total ocorre quando deixamos de comer e beber por um período de tempo. Na Bíblia, temos o exemplo de Moisés, que ficou 40 dias sem comer e beber no Monte Sinai. Porém, essa situação foi excepcional e sobrenatural, pois Moisés estava na presença de Deus. No entanto, podemos também encontrar na Bíblia o jejum total de um dia, no caso do povo de Israel, que pratica durante o dia da expiação. Mas ainda há na Bíblia o jejum total feito por Esther e o povo de Israel, durante 3 dias, a fim de serem protegidos por Deus da morte. Portanto, o jejum total poderá ser praticado apenas por um curto tempo, ou seja, de horas e no máximo 3 dias, a fim de não trazer danos à saúde ou até mesmo levar à morte devido à desidratação do corpo. Claro que cada pessoa deve respeitar as suas limitações físicas e preferencialmente iniciar o jejum de forma gradual. Ou seja, retirar uma refeição, passar a jejuar por algumas horas, depois um dia e assim sucessivamente, obedecendo sempre o período máximo de 3 dias. O jejum com água ocorre quando abdicamos do alimento sólido, mas passamos a tomar água e assim estamos hidratando o corpo. Esse tipo de jejum foi praticado por Jesus durante os seus 40 dias no deserto. O jejum com água poderá ser praticado por um período mais longo, desde que não apresente riscos à saúde de quem pratica. Para aqueles que apresentam problemas de saúde ou não podem ficar sem se alimentar por um longo período de tempo, a Bíblia também nos traz o exemplo de Daniel. Daniel foi um homem temente a Deus e, a fim de receber respostas de sua oração, Daniel passou 21 dias sem comer alimentos agradáveis ao seu paladar. Esse ato de abdicar de certos alimentos agradáveis e saborosos representa um propósito com Deus e não jejum, pois, como sabemos, jejuar é ficar sem comer e ou sem beber. Esse tipo de propósito ele pode ser feito por um período mais longo de tempo, sem prejuízo à saúde, já que mantemos o nosso organismo abastecido com o básico necessário para a nossa sobrevivência. A escolha do tipo de jejum ou propósito, bem como o tempo, depende de cada um. Porém, precisamos estar consciente do nosso compromisso e fidelidade a Deus. Sempre iniciar o jejum com oração, deixando claro a Deus o tipo de jejum, o tempo em que estará dedicando a Ele, bem como quais são os motivos por que você está jejuando. Apesar do jejum ser opcional, nós, como cristãos, precisamos ter o hábito em nossa caminhada da prática do jejum, quer seja de maneira individual, quer seja em um grupo de sua congregação ou até mesmo o jejum coletivo de toda a sua congregação, tendo sempre como razão principal do jejum buscar mais da presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like e também compartilhe com seus amigos, seus parentes, pois só assim o YouTube
compreenderá que este estudo está sendo relevante e vai recomendar a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. A paz de Cristo.